Dia 22 eu estava numa discussão com um amigo meu que tinha retornado pro meu servidor do Discord. Ele era uma pessoa antiga, estava no servidor desde o primeiro ano e enfim, fiquei feliz em ver. Mas pouco tempo depois a gente entrou numa discussão sobre a Gabi Gattuso, que é aquela menina lá, embaixadora da Raíza, não sei se vocês lembram, uma treta antiga de uns meses atrás. E nós terminamos com profundas discordâncias, que no final culminou ele me chamar de preconceituoso, mas basicamente racista, machista, homofóbico e saindo do sério, porque eu seria muito, enfim, muito do mal, como ele mesmo diz. E antes de tudo, antes de o vídeo começar, eu quero dizer de que o servidor está aberto para caso se ele quiser retornar. Eu não tenho o menor problema disso, pode voltar. Eu não tenho nenhum problema com uma pessoa ter ideias diferentes das minhas. Eu acho de que é totalmente válido uma pessoa ter pontos de vistas diferentes dos meus e eu quero sim o retorno dessa pessoa, porque por mais de que ele tenha uma vertente política diferente da minha, eu acho ele uma pessoa interessante, eu acho ele uma pessoa engraçada e eu não acho de que porque ele está com outras filosofias diferentes das minhas que eu vou querer ele fora do meu círculo de amizades, tá? Eu acho que ele tem outras qualidades. Mas deixando esse lado um pouco pessoal de lado, se focando mais na discussão, foi principalmente a respeito de que ele estava dizendo de que a Gabi Gattuso sofreu assédio. Assédio dizendo de que os gados dela teriam exagerado, teriam feito os comentários mais de cunho sexual direto. O que eu tinha estranhado, e eu estava com outra pessoa na discussão, ele também tinha estranhado, nenhum de nós dois estávamos sabendo do que ele estava falando, até que ele lembrou muito bem de que tinha uma pessoa dizendo de que ela podia montar nele, tá? Era uma resposta sobre uma foto que ela tinha postado que ela estaria montando no chat, quando estava montando um motor elétrico, e o cara falou de que, olha, você pode montar em mim. Esse seria o comentário assediador dele. O que é um negócio um tanto quanto foda mesmo, porque ficamos nesse embate de, é esse seu assédio? Ele tinha comprado uma narrativa de algum youtuber dizendo que, olha só, ela foi assediada e não fui buscar o que ela sofreu mesmo. Ele não conseguiu demonstrar que assédio foi. Pensando depois melhor da discussão de que é possível sim ter comentários mais de cunho sexual direto que podem ser interpretados de uma forma mais ofensiva, só que ele não mostrou nada disso, falou que apenas que foi assediado e que eu estaria passando pano pra assédio. Que é um negócio muito complicado, porque ele não mostrou que tipo de assédio ele estava se referindo. Mas aí, por ela discordância e eu mostrar meus posicionamentos contrários, ela dizer de que o homem é lixo, ele diz que eu tenho um problema de masculinidade frágil. Minha argumentação direta sobre isso seria que se ela chamar os homens de lixo, ela seria algum tipo de empoderada. Era aquela questão... Eu não vou negar de que o orgulho tem um pouco a ver com isso, tá? É uma questão da identidade que nós vamos montando, mas por que o movimento identitário dela, o orgulho dela valeria mais do que o meu? Se nós não somos teoricamente iguais. Isso culminou num bate-boca que depois culminou num argumento meu dizendo que, olha só, troca o sujeito. Você dizer de que homens são lixos é tão grave quanto você dizer de que mulheres são lixos, de que negros são lixos, de que LGBT são lixos e de que por causa disso eu virei o preconceituoso, o machista, racista, homofóbico. O que não faz o menor sentido. E veja bem que mesmo numa visão mais identitária também não faz sentido, porque eu usei uma argumentação dizendo que na verdade eles eram iguais. Eu acho de que ele queria fazer uma argumentação mais focada sobre por que esses grupos sofreriam mais do que o homem branco médio, como ele estava se referindo, só que ele não fez, ele apenas me chamou de preconceituoso. Sendo que eu não mostrei nenhum tipo de superioridade no caso do homem branco, seja para essas outras classes de que eu tinha me referido. Então foi um argumento realmente bem ruim, e acho que pessoas de esquerda vão poder concordar comigo nisso. E ele dizendo de que o homem não sofre. Eu tinha contra-argumentado dizendo que o homem ele tem mais tendência a cometer o suicídio. Ele tinha comentado de que como se essas mortes não se importassem. É isso mesmo, um sujeito relativizando o suicídio por serem homens. Isso é um argumento tão ruim e me faz lembrar um pouco a respeito daquele desastroso vídeo do Pirula sobre o menino Juan, que diz que tá tudo bem que aconteceu com o menino Juan porque ele não é gay.
Isso é uma argumentação ruim, tá? É uma argumentação ruim que eu vi primeiro sendo utilizada pela direita, que é você relativizar o problema dos outros. Um exemplo da primeira vez que eu vi seria a respeito sobre violência doméstica. É uma pessoa tentando justificar o ato, dizendo que ele está estressado do trabalho, sendo de que a violência é errada, não tem desculpas. Você pode ficar muito estressado, mas isso não quer dizer que você vai sair metendo porrada nas pessoas. Tem que ter o autocontrole. Não justifica esses tipos de atos errados. Da mesma maneira como no caso de morte, de suicídio, você tentar relativizar de que, olha só, não tem problema com esses homens, é um argumento totalmente desastroso e horrível, péssimo isso. Tipo assim, podem se matar, podem se enforcar, e não tem o menor problema, afinal não são mulheres, e quem sofre mais são as mulheres. Só que o que eu não consegui falar, tá? Porque ele saiu pouco tempo depois disso, o que eu não consegui falar com ele seria a respeito de onde ele tirou esse tipo de pensamentos. Pois eu tinha estudado mais profundamente sobre os filósofos pós-modernos, pessoal tipo Foucault, Derrida, a própria Simone de Beauvoir com o feminismo, e eu noto o quão diferente as teorias do que nós vemos na prática. Eu vou utilizar mais especificamente o vídeo do Cook Philosophy, de um canal americano, fala de que movimentos identitários não são pós-modernos, com uma argumentação de que esses filósofos pós-modernos estavam muito mais preocupados em um desconstrutivismo geral, como se fosse uma parada mais niilista mesmo. Enquanto movimentos identitários, eles criam novos mitos, criam seus irracionalismos, o que seria uma observação bem interessante de se comentar. Mais especificamente, a palavra desconstrutivismo é tão utilizada que talvez você possa imaginar o que, mas talvez não conseguiria explicar. Mas seria algo assim, você tem um cereal, tá? Um cereal com leite, e você diria que o cereal seria sopa. Você dizer, não é. Aí ele vai soltar várias argumentações dizendo de que não, o cereal na verdade seria uma sopa, dizendo que na verdade não tem um conceito objetivo sobre o conceito de sopa, porque se fosse simplesmente um caldo que você pega uma colher e fica tomando, cereal seria sopa. Enfim, ele desconstruiu o conceito de sopa. E aí vai desconstruir o conceito de nacionalidade, desconstruir o conceito de tradição, desconstruir o conceito de masculinidade, desconstruir o conceito... Enfim, desconstruíram diversas coisas. Desconstruíram diversos irracionalismos propostos pelas sociedades mais tradicionais. E isso nota de que os movimentos identitários criam outros irracionalismos mais favoráveis a eles. E dentre eles, como já tinha apontado, esse paradoxo do homem frágil, que é sempre masculinidade frágil, tóxica, ruim, enquanto a mulher é empoderada, pode ir independente e consegue todas as coisas por si só. Eu rebateria mais a tese deles de que eu ainda vejo eles como um sistema mais pós-moderno, tá? Porque eles ainda utilizam essa questão do desconstrutivismo, apesar de que, não geral, eles têm ainda seus racionalismos, mas eu acho que esse retorno aos racionalismos seria um tanto quanto natural. Talvez poderíamos dizer de que seria mais da essência humana você explicar além de simples argumentos, além de simples pensamentos filosóficos, você ter esse lado mais existencialista, dizendo de que, se por exemplo apoiar ações afirmativas, vai além de uma simples ideologia, seria uma necessidade de toda a sociedade, pois seriam grupos oprimidos. Então eu acho de que sim, esses irracionalismos acabam retornando com o tempo, e seriam estruturas de que, por mais de que seja o progressismo, ou seja liberalismo, ou seja qualquer outro tipo de ideologia pode desconstruir, elas acabam retornando. Dá pra estender bastante essas observações até chegar na democracia, pois a democracia ela não seria simplesmente um sistema de governo, ela seria toda a esperança da sociedade para poder atingir o regime político perfeito, porque as pessoas vão votar conscientemente no político, ou seja, tem toda uma metafísica envolvendo a democracia que acaba vindo muito mais além de um sistema político. Então você observa esse tipo de coisa e poderia concluir de que um sistema monárquico não é um negócio tão alienígena assim. Mas enfim, por mais que eles tentam desconstruir metafísica, ela sempre acaba retornando, e eu pretendo fazer futuros comentários mais a respeito disso. De que eu noto sim uma certa presença da metafísica, por mais que ela pode ser desconstruída dentro dessas pautas identitárias.
Então eu diria de que, se fosse para se referir mais desse lado da esquerda, poderíamos... O mais preciso mesmo esse termo seria progressista, mas eu ainda vejo um pouco do termo pós-moderno, embora eles não vão desconstruir o que não for conveniente. E outro exemplo seria a respeito dos veganos, porque não seria simplesmente uma dieta vegetariana. O veganismo seria toda uma consciência sobre a questão ética do tratamento dos animais, seria você salvar o planeta dos dióxido de carbono das vacas, seria você aproveitar a água, seria você atingir um nível de sobriedade, de consciência, sendo de que a desconstrução é que é uma dieta. Eu poderia dizer de que talvez algumas pessoas teriam esse lado mais racional, sem ter que apelar para esse tipo de misticismos, esse tipo de metafísica, mas não seria sustentável uma sociedade inteira dessas pessoas. Enquanto ao gado, né, o meu amigo, eu quero dizer de que, primeiro, o exemplo dele a respeito do suicídio foi algo dele, tá? Eu conheço essa pessoa, eu posso dizer, ele é retardado assim mesmo, tá? Não vamos generalizar, mas também eu não posso ser cego e dizer de que toda a argumentação dele é um caso isolado. Eu vejo esse respeito de que o homem não sofre da masculinidade frágil como algo frequente e recorrente no feminismo, e eu acho que deveríamos trabalhar mais a respeito do que nós vemos, do que nós podemos observar, do que ficar idealizando um feminismo essencialmente igualitário, que eu acho que vai além desse tipo de coisa. Como eu já tinha comentado mais no meu vídeo de Midtown, que eu não acredito de que todas as feministas do mundo vão deixar de ser feministas da noite pro dia. Eu acho que mesmo de que conseguirem o empoderamento que elas querem, vão continuar lutando mesmo assim. Isso seria uma luta eterna comparável com o nacionalismo. Mas a razão do Cook não tem nada a ver com essa parada mais existencialista que eu tinha comentado. A razão dele é simplesmente e puramente o sexo. Ele simplesmente quer ter relações com garotas. Do ponto em que ele pode dizer de que o homem pode se matar, não importa, ele vai bajular a mulher da forma necessária que for, e não importa, porque o que importa pra ele é simplesmente a obtenção do sexo. Então ele vai ser uma máquina de concordar com a mulher, ele não vai discordar dela em nada, ele vai bajular ela sempre enfim, se ela pedir alguma coisa, ele vai fazer na hora. Esse é o nível que eu tô patético desse meu amigo. Mas eu tenho saudades, eu aberto pra eles caso queira retornar. Mas enfim, um abraço, tchau.